Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Conectados com a EBD. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, hoje nós iniciamos uma longa e certamente gloriosa jornada, exatamente. Nós iniciamos mais um trimestre para a glória de Deus. E durante este período eu te convido a estar conosco, juntinhos e conectados com a EBD, estudando e aprendendo a gloriosa palavra de Deus. Amém? Como eu já falei, nós iniciamos hoje mais um trimestre na nossa escola bíblica dominical. E neste trimestre estudaremos a lição que vai nos falar, através da qual iremos aprender sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Amém? Durante 3 meses estudaremos sobre esta igreja eleita através da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. E na nossa primeira lição, hoje estudaremos a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Mas antes de começarmos propriamente a nossa lição, eu quero já te convidar. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, de dar o seu like, de curtir o vídeo, fazer seus comentários e principalmente compartilhar esta aula com outras pessoas. E claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Afinal de contas, fazendo isto, tudo que eu acabei de falar, você contribui e muito para o crescimento e fortalecimento do canal Conectados com a EBD. Deus te abençoe. Vamos iniciar a nossa aula. Nesta primeira lição, nós temos como texto áureo Efésios capítulo 1, versículo de número 2, que nos diz: A vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição, aos Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e logo na sequência, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos 1 ao 7. Efésios capítulo de número 1, versículos 1 e 2, assim está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo de número 19, versículo de número 1, está escrito o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram
foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Então, repetindo, baseando-nos nestas leituras, nós estudaremos hoje a lição de número 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Na verdade, a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e também é conhecida como a rainha das epístolas. Nesta carta, o apóstolo apresenta o propósito eterno de Deus para a igreja que está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, na lição de número 1, estudaremos com a ajuda de Deus os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar, como sempre em todas as situações, deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. No primeiro tópico da lição, como não poderia ser diferente, nós vamos estudar quem é o autor desta carta e em que período ela foi escrita. A epístola aos Efésios, ou carta, como todos nós sabemos, epístola, carta, nós estamos falando quando nos referimos a um gênero textual chamado de gênero epistolar. Esta epístola, esta carta, conforme o costume da época, o autor logo inicia a carta declarando a sua identidade. Para que não reste dúvidas, ele faz questão de identificar-se, ele faz questão de dizer: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que este Paulo se chamava Saulo no hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, conforme nós verificamos em Atos capítulo de número 13, versículo de número 9. E aqui convém lembrar, é típico, é próprio do gênero epistolar esta identificação. O autor, quando escreve uma carta, ele vai identificar-se ao seu destinatário. Na época de Paulo, logo de imediato, ele faz esta identificação para os irmãos, para que eles saibam quem escreveu a carta. Ainda pensando no nome deste apóstolo, em hebraico, a palavra Saulo significa solicitado. Provavelmente, o nome foi dado a ele por seus pais em homenagem a Saul. Com outras palavras, a raiz do nome Saulo é a mesma raiz do nome do primeiro rei da história de Israel, Saul. Inclusive, eles têm algo em comum. Eles pertencem à mesma tribo. Se não, vejamos Atos capítulo de número 13, versículo de número 21. Acompanhe comigo Atos capítulo de número 13, versículo de número 21. O que é que nos diz a Bíblia Sagrada? Capítulo 13, versículo 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Assim como Saul,
o apóstolo Paulo também era da tribo de Benjamim. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 5, mais uma referência bíblica que corrobora, que confirma esta afirmação. Filipenses capítulo 3, versículo de número 5, está escrito o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Estas são as palavras do apóstolo Paulo. No entanto, o outro nome atribuído a Paulo, pelo qual ele é identificado, significa pequeno. Exatamente, a palavra Paulo significa pequeno. Era o seu segundo nome, um nome romano, conforme nós verificamos em Atos capítulo de número 22 e no versículo de número 25. Observem comigo, Atos capítulo de número 22, versículo de número 25. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Então, logo de imediato, nós constatamos a autoria da epístola aos Efésios. Sem sombra de dúvidas, esta epístola é da autoria do apóstolo Paulo, pois logo no início da epístola ele faz questão de identificar-se dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Na sequência, nós vamos observar ainda sobre a autoria e a data desta carta. Nós vamos observar que o apóstolo ele vai assinar esta carta. Nós vamos perceber a assinatura apostólica ou a assinatura do apóstolo. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo identifica-se como Paulo, nunca como Saulo. Por qual razão? Porque é que ele não se identifica como Saulo, cujo nome é de origem hebraica, mas identifica-se com um nome já romano. Por qual razão? Provavelmente ele faz isto por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Observem comigo Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 13. Epístola do próprio apóstolo Paulo, capítulo de número 11, versículo de número 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolos dos gentios, glorificarei o meu ministério. Um outro detalhe relevante que convém destacarmos é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Repetindo, logo no início, no capítulo 1, versículo de número 1, o apóstolo vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Isto é, ele faz questão de dizer aos irmãos da cidade de Éfeso: eu sou apóstolo por bondade de Deus. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Não fui escolhido por homens, mas foi Deus quem me escolheu. De forma bem simples, meus irmãos, o apóstolo Paulo, numa perspectiva humana, numa visão inclusive dos próprios apóstolos, não era digno de ser um seguidor de Jesus, muito menos um apóstolo. Entretanto, o nosso coração se regozija, o nosso coração se alegra quando nós lembramos que o nosso Deus, ele não escolhe seguindo princípios ou padrões humanos. Aliás,
Se isso ele fizesse, certamente eu não estaria aqui fazendo o comentário desta lição. Você não estaria aí me ouvindo fazer o comentário desta lição. Mas aprove a Deus nos escolher pela sua soberana vontade. Amém? É interessante destacarmos aqui que a epístola aos Efésios é uma epístola da prisão. Ou seja, a epístola foi escrita no período em que o apóstolo Paulo se encontrava preso na cidade de Roma. Ele se identifica, por esta razão, como o prisioneiro de Jesus Cristo, Efésios capítulo 3, versículo de número 1. No capítulo 4, versículo de número 1, ele se identifica como o preso do Senhor. E no capítulo 6, versículo de número 20, ainda da Epístola aos Efésios, ele se identifica ou se declara embaixador em cadeias. Com outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo para nós, irmãos, para a igreja na época, as cadeias, as prisões, as adversidades, as angústias da vida não me pararam. Eu continuo fazendo a obra do Senhor, anunciando o seu evangelho. Ele estava preso, mas ele estava escrevendo cartas. Enquanto ele escrevia cartas e as enviava, ele estava alimentando a igreja, fortalecendo a igreja, redarguindo a igreja, exortando a igreja através das suas cartas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Usando essas expressões, simplesmente tudo isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra a epístola aos Efésios, integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. E em que período, em que época, quando a epístola aos Efésios ela foi escrita? De acordo com Atos dos Apóstolos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a partir dessa ideia, a data provável da redação em que a carta foi escrita é por volta dos anos 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Amém? Sintetizando este tópico, o apóstolo Paulo é simplesmente, definitivamente, sem sombra de dúvidas, o autor da carta aos Efésios. E sua data e a sua autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Amém? Vejamos aqui um esboço da Epístola aos Efésios, o que nos dá uma visão panorâmica e bem simples desta importante e gloriosa carta. Na primeira parte do esboço, nós vamos perceber as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Isso vai do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3. No capítulo 1, versículos 1 e 2, nós temos a saudação do apóstolo. Na sequência, ainda no capítulo 1, versículos 3 ao 14, nós vamos identificar a preeminência de Cristo Jesus na redenção. Nos versículos 15 ao 23,
nós vamos observar a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 13, nós observamos os resultados da redenção em Cristo Jesus. Por fim, no capítulo 3, versículos 14 ao 21, nesta primeira parte do esboço, nós vamos ver a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Mais uma vez. Já na segunda parte da epístola, nós vamos ver instruções práticas para a igreja e para os crentes. Isto vai do capítulo 4 ao capítulo de número 6. Do capítulo 4, 1 ao 16, nós vamos ver a implementação do propósito de Deus. No capítulo 4, 17 ao 5, 21, nós vamos ver ou vamos compreender como se reproduz a vida de Cristo nos crentes. No capítulo 5, 22 ao 6, 9, nós vamos observar a aplicabilidade, a aplicação da autoridade de Cristo nos relacionamentos do lar. Na sequência, capítulo 6, versículos 10 ao 20, nós vamos ver a capacitação e a equipação para a batalha espiritual, o revestimento, a armadura de Deus. Por fim, no capítulo 6, versículos 21 ao versículo de número 24, nós temos a conclusão desta gloriosa epístola. Agora que nós já sabemos quem é o autor da epístola, agora que nós já sabemos em que período esta carta foi escrita, nós precisamos saber para quem ela foi escrita, quem são os seus destinatários. Afinal de contas, toda carta é escrita para ser lida por alguém, para ser destinada a alguém. Portanto, no segundo tópico da lição, nós veremos os destinatários da epístola de Paulo aos Efésios. Neste sentido, como o próprio nome já está dizendo, Efésios, nós aprendemos isto no nosso período escolar, na escola. Efésios é chamado de adjetivo pátrio, que identifica a origem de algo ou de alguém. Neste caso, nós temos claramente uma identificação dos destinatários da carta. Nós estamos falando dos crentes que viviam, que eram da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, por sua vez, foi fundada por volta de 1050 a.C. e tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Com outras palavras, Éfeso era uma cidade extremamente importante no mundo antigo, para o mundo antigo. Além do mais, era uma cidade litorânea, estratégica, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, já na época, com cerca de 500.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre animais e homens.
é para este povo, é para esta cidade, onde está a igreja de Deus, para os crentes que ali residem, que a carta escrita por Paulo, ela é direcionada. Esta cidade, ela era extremamente religiosa. Portanto, aqui nós vamos observar a religiosidade na cidade de Éfeso. Só para termos uma ideia, a cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, considerada como a deusa da fertilidade. Este templo estava ou era construído em mármore, e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era, portanto, o comércio de nichos de prata vendidos no templo de Diana, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria de Éfeso, conforme nós verificamos em Atos capítulo de número 19, versículos de número 27 ao 29. É neste meio, é para este povo, é no meio dessa geração que o Senhor quer implantar a sua igreja, que o Senhor quer usar a sua igreja. E isso ele vai fazer através do apóstolo Paulo. E Paulo vai fortalecer esta igreja através dos seus ensinamentos, inclusive através desta epístola. E em que situação está a igreja de Deus no meio deste povo? Como está a igreja da cidade de Éfeso? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante pelo menos 3 anos, conforme verificamos no livro de Atos, capítulo 20, versículo de número 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por o espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, Paulo voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja cada dia mais crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. A história vai mostrar isso. A exemplo de Apolo, que ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também foi pastor, também liderou a igreja de Cristo na cidade de Éfeso. Então era uma igreja instruída, uma igreja ensinada que teve como pastores grandes homens de Deus. Uma curiosidade a ser destacada nesta epístola é a saudação do apóstolo. Como ele saúda, como ele cumprimenta, como ele se dirige aos irmãos, à igreja de Éfeso. Na verdade, a saudação é a mais breve dentre todos os escritos, todas as cartas do apóstolo Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aos destinatários, ele vai saudá-los como santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, conforme se verifica na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, apenas. Quando ele usa a expressão graça e paz, ele está utilizando uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. E aqui nós sintetizamos este segundo tópico dizendo que a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Meus irmãos, até aqui nós já sabemos quem escreveu a carta, ou seja, de quem é a autoria, em que período ela foi escrita e para quem ela foi destinada. No terceiro tópico da lição, nós vamos saber qual o propósito desta carta e qual o teor ou a mensagem da carta aos Efésios. Comecemos pelo propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras cartas do apóstolo Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, grego, gentil e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, Paulo sabia que alguns princípios étnicos, morais e até mesmo religiosos poderiam ser trazidos para a igreja e contaminar a igreja. Por esta razão, ele traz ensinamentos para fortalecer a igreja e instruir os novos crentes. Este é um dos propósitos. Além do mais, o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles agora deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios convertidos, cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Paulo está mostrando que agora não tem mais judeus nem gentios, agora eles formam um único corpo, a igreja de Cristo. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender, melhor dizendo, as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, quanto à mensagem, na verdade, a mensagem de Efésios ou aos Efésios gira em torno de duas temáticas, de dois temas muito importantes. Que temas são estes? Primeiro, Jesus Cristo, ele é a cabeça. Capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo de número 23. Segundo, a igreja é o corpo
capítulo 1, versículo 23, capítulo 4, versículo 12 e capítulo 5, versículo 30. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Paulo faz questão de revelar aos irmãos que a consumação do plano de Deus vai se dar na pessoa de Jesus Cristo. Também ele vai mostrar a atuação do Espírito Santo como o penhor, como a garantia, como a segurança da experiência da salvação. Também Paulo vai falar para estes irmãos sobre a reconciliação, glória a Deus por isto, dos povos por meio da cruz de Cristo. Ainda na sua mensagem, esta carta vai apresentar a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Por fim, nesta epístola, o apóstolo apresenta um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. No demais, ele também vai falar sobre os novos relacionamentos conjugais e a luta existente contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que nós, a Igreja de Cristo, façamos. Sintetizando o tópico, nós podemos afirmar com toda segurança que a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, seu corpo. E aqui nós finalizamos esta lição, meus irmãos. Com a ajuda de Deus, chegamos ao final desta primeira lição, desse novo trimestre que se inicia, e concluímos dizendo que a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Pois a Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos ou revestido com a armadura de Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima aula, quando estudaremos despertamento espiritual, um milagre. A paz do Senhor.